ficou pelo caminho. Então, antes de mais nada, vamos anunciar a equipe, os participantes do programa de hoje, lembrando que em função da pandemia que estamos vivendo, nós não estamos recebendo convidados aqui no estúdio da Rádio Guaíba por conta do distanciamento, então todos os nossos convidados estão em plataformas virtuais, todos de suas respectivas casas, e você pode nos acompanhar pela live no Facebook, pela live no YouTube também, professor, ou só Facebook por enquanto? Hein, ô bonitão? YouTube também? Então acompanha a gente, YouTube não, só Facebook, tá bem? Então acompanha lá a live, todo mundo com as suas lindas carinhas nos acompanhando nesse momento. Anunciando a equipe do programa, deixa eu começar por Porto Alegre, professor Tércio Sacol. Tudo bem, Tércio? Boa tarde. Tudo bom, Cristiano? Os nossos amigos ouvintes da Guaíba, os amigos da mesa, que eu não vou dar spoiler, porque tu vai apresentar na sequência aí. Um abraço a todo mundo. Espero que a gente consiga dissecar. Eu tô preparado para um debate. Hoje eu vim como jornalista para combater desinformação. Eu tô um pouco chateado que tem sido uma semana de muita desinformação no futebol, principalmente com relação ao trabalho do técnico do Inter, do Miguel Ángel Ramírez, e isso tem me incomodado bastante. Eu acho que o tom precisa urgentemente mudar. Concordo plenamente, é um assunto bem interessante e espinhoso para a gente abordar. Então daqui a pouco eu vou abrir aqui os nossos trabalhos justamente fazendo uma pergunta específica para o Tércio, que é jornalista e que é professor de jornalismo na PUC aqui no Rio Grande do Sul, para quem está nos acompanhando de fora do estado também. Lá em Portugal está o Juno Martins, também convidado do programa. Tudo bem, Juno? Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, pessoal da mesa. Feliz Dia das Mães, primeiramente, né, para todas as mães aí, dos ouvintes, as nossas aqui, dos debatedores. E vamos aqui para falar um pouco de futebol, né, falar um pouco o que a gente está vendo desses novos projetos, vamos dizer assim, do Inter e do Grêmio também com o Thiago Nunes. E é isso que, por enquanto, para não me estender muito. É isso aí, grande Juno tá com a gente lá em Portugal, e também em Portugal, hoje o programa tá dividido entre os continentes, né? O Tércio e eu estamos aqui em Porto Alegre, o Juno e também o Leonardo Gottens estão em Portugal. Tudo bem, Gottens? Boa tarde, mais uma vez, bem-vindo aqui a Guaíba. Boa tarde, Cristiano, boa tarde, Juno, Tércio, prazer falar com vocês aí. Eu tô, nesse momento, no norte de Portugal, cidade de Viseu. E vai ser um prazer falar com vocês aí. Valeu, prazer é nosso. E eu no sul aqui. Tu estás aonde, Juno? Lisboa. Então, um em Lisboa, um em Viseu, e o Tércio e eu, nós, né, estamos aqui no Brasil neste ensolarado domingo de 9 de maio, de Dia das Mães. Então, mais uma vez, uma alegria e um parabéns a todas as mães pelo seu dia nesse 9 de maio em 2021. Bom, então vamos abrir os trabalhos. O Tércio já deu ali o pontapé inicial, que não foi combinado nem nada, mas que era um assunto que eu ia abordar mais cedo ou mais tarde, em especial com o Tércio, que é professor de jornalismo também. Então abordaremos no começo sem nenhum problema. Por que Miguel Ramírez, ou vamos puxar para trás Eduardo Cudê, ou vamos tirar do âmbito sul-rio-grandense Ariel Holan, Jorge Jesus quando chegou, vamos pegar também os que não deram certo, não tem problema, Paulo Bento, Jesualdo Ferreira. Por que os técnicos estrangeiros são tão perseguidos aqui no Brasil? E isso tem a ver com aquela desinformação que tu falavas no começo? Tércio Sacol, quero te ouvir, quero começar por ti. Cristiano, a minha hipótese, a minha tese, e eu acho que o Gottens e o Juno vão concordar comigo nesse aspecto, é o seguinte: a gente tem um problema, a gente tem bons comunicadores na Guaíba, nas outras emissoras do Rio Grande do Sul, em emissoras identificadas ou não, em agências de esporte, em redes sociais, mas muitos comentaristas, e aí eu vou me permitir fazer uma livre inferência, que muitos comentaristas que estão há muito tempo no mercado, muitos analistas, eles têm uma tese, uma hipótese, e eles se apaixonam muito pela hipótese. Uhum. E aí todo o teu trabalho é guiado em tentar referendar aquela hipótese. Então, se o trabalho do treinador, ou de repente do analista tático, ou de repente do scout do clube, ele não encontra eco na tua realidade, tu tenta dar uma justificativa, dizer assim, bom, mas não foi isso.
foi o talento do jogador tal, que é o que eu defendo. E eu tenho percebido no Miguel, mas eu tinha percebido também nos últimos treinadores do Inter, e agora com o Olano no Santos e tantos outros treinadores estrangeiros, que existe, e as pessoas não gostam que se fale essa palavra, mas eu vou usar, e eu sei que alguns ouvintes não concordam comigo, existe uma xenofobia deliberada aqui. Existe uma dificuldade de tentar compreender o escopo do trabalho dos treinadores e de equipes técnicas também. Perceba, Cristiano, e os nossos ouvintes, nossos amigos da mesa aqui, a minha discussão não é que todo mundo tem que concordar e achar o trabalho bom ou ruim, não é esse o ponto. O meu ponto é que tu primeiro analisa o trabalho e a partir das inferências que tu tem do trabalho, tu diz se é bom ou se é ruim, se é a posição tática. Agora, tu não pode, na primeira semana de trabalho, dizer, não vai dar certo. Como é que tu imagina se em qualquer outra área, tu é um analista financeiro, tu é um jornalista, tu é um economista, na primeira semana, 3 dias de trabalho, diz assim, não vai dar certo. Não vai... Cara, desculpa, eu tô me acostumando, tô me ambientando, tô elencando peças, e a gente adora falar no Brasil, poxa, o Brasil é uma máquina de moer treinador, o Brasil é cemitério de jogadores, como foi dito agora na última semana. Mas o quanto nós como torcedores, e eu vou falar como colorado, mas o quanto nós como jornalistas e nós como analistas também, não acabamos contribuindo quando a gente procura encontrar eco nas nossas verdades em vez de analisar. Eu não estou dizendo que não tenha que ter crítica. Ontem mesmo eu vi várias críticas no trabalho do Miguel Ângelo Ramírez, principalmente no setor defensivo, vi fragilidades. A questão toda é que eu não posso levantar uma bola que eu não levantei para o Abel, porque, mas veja bem, ele já tem tantos meses, e não é assim, eu não concordo com esse escopo. Inclusive, o Abel Braga teve a tolerância de alguns comentaristas com correção, com isenção, com muita exatidão, e o trabalho apareceu, foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, de alguma forma, eu tenho me incomodado muito com o tom. Parece que se goleou é porque é frágil, se ganhou apertado é porque o time está mal escalado, e se ganhou bem é destaque na individualidade, é acerto do Yuri Alberto. Então eu estou um pouco desconfortável com isso, assim, a despeito da fragilidade, sim, dos adversários da dupla Grenal. Eu acho que a gente tem que analisar o Thiago Nunes e o Miguel Ângelo Ramírez pelo seu trabalho, pelos seus acertos, pelos seus erros, a partir da composição do que a gente vê em campo e no extracampo, categorias de base, etc. E não a partir de pré-convicções que a gente tem, tentando encaixar todas as decisões do treinador ou mesmo da gestão dos dois clubes. Deixa eu colocar então uma pimentinha nessa tese inicial do Tércio e passar a bola também para o Juno e para o Leonardo Gottens. O Tércio falou em uma xenofobia deliberada, que eu muito mais concordo que exista do que discordo. Eu acho que tem em muitos pontos mesmo. A pimentinha que eu quero colocar é a seguinte: será que é só xenofobia, e esse só entre aspas, né, porque é algo bastante grave, ou será que existe um preconceito com aquilo que é novo? Uma espécie daquilo que eu estou chamando de ode à ignorância. Aquela coisa de que eu não sei, não quero saber e vai ser assim mesmo. Por que eu estou colocando isso? E eu vou trazer 2 técnicos brasileiros para esse debate, para passar a bola para o Júnior e para o Gottens também. Quando o Roger assumiu o Grêmio e ele começou a falar em terço final do campo, em portador da bola, ironicamente começaram a chamar o Roger de Pepe Roger, porque ele pensava que era o Guardiola, porque não é assim, isso e aquilo. E é uma espécie de preconceito que sofre hoje o Fernando Diniz, que é um técnico que, independente de onde ele vai, ele tá chegando no Santos agora, mas treinou o Fluminense, onde foi muito mal no Fluminense, é verdade. Treinou o Atlético Paranaense, onde foi muito mal também, mas também treinou o São Paulo, onde durante boa parte do ano passado era taxado o São Paulo como o melhor futebol do Brasil. Depois realmente desandou. Eu não acho o Diniz um grande técnico, já gostei mais dele do que gosto hoje, mas tento buscar sempre argumentos técnicos para qualificar ou desqualificar, para opinar, para emitir um parecer a respeito daquilo que ele faz. Parece uma xenofobia deliberada, como disse o Tércio, ou é um preconceito ao novo, uma ode à ignorância independente de onde vêm os técnicos? Começo com o Juno e depois o Gottens pode emendar. Eu concordo mais com a tese, Cristiano. Não tirando a que o Tércio falou, mas eu acho que a xenofobia ela fica mais valorizada porque são treinadores que vêm de fora, né? Mas eu acho que sim, tem uma questão com o novo, com
aquele modo de pensar um futebol um pouco diferente, de ver coisas que estão evoluindo, de técnicos que estão tentando se preparar com estudo, com, vamos dizer assim, com academicismo, e isso acho que o pessoal que é um pouco mais antigo, que vamos dizer assim, que gosta que aprendeu com aquele futebol mais empírico, tem um pouco de dificuldade de compreender, né? A gente pode citar também um outro exemplo, é o próprio Rogério Ceni, né, que foi campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado, da última temporada, sim. mas sofreu bastante preconceito com ser um técnico que é estudioso, um técnico que é um novo técnico, apesar de que ele é um vencedor como jogador, né? Ele é um dos melhores goleiros que a gente já teve no Brasil, vencedor, multicampeão, e sofreu bastante com imprensa, tanto imprensa regional do Rio Grande do Sul, quanto a imprensa lá no Rio de Janeiro e imprensa em São Paulo e em outros locais. E a gente viu que teve sim dedo dele no que o Flamengo apresentou no último ano. Não foi aquela mesma questão que o Jorge Jesus colocou, implementou, teve uma quebra de conceito um pouco ali com o Domi, né? Mas o Rogério Ceni conseguiu resgatar muitas coisas, encontrou soluções dentro dos jogadores que ele possuía, teve um pouco de nariz torcido de alguns jogadores no início, mas aos poucos ele foi conseguindo se desenvolver, mas a grande parte da imprensa mais antiga, vamos dizer assim, que não consegue, não vê esse novo, torcia um pouco de nariz, né? Mas ele conseguiu com essa diversidade ser um vencedor, mas ainda sofre, né, bastante preconceito. Eu vou muito mais para esse lado dessa questão de torcer o nariz para o academicismo, dessa parte teórica aliada à prática dos técnicos, do que praticamente a xenofobia. Claro que a xenofobia, sim, ela é impulsionada, porque são técnicos que já vêm com esse tipo de ação, de modelo, né, de possuir a teoria, né, principalmente os técnicos argentinos, que eles precisam ter esse diploma, vamos dizer assim, para poder trabalhar, do que os técnicos brasileiros que antigamente eles, eram todos de forma empírica, aprendiam e isso passava de um para outro e assim se formavam. Eu acredito que seja mais essa parte, assim. Gotens. Exatamente. Eu concordo com ambos os argumentos, tanto a questão do repúdio ao que vem de fora, um pouco por reserva de mercado. O Brasil é bastante assim, trabalha muito com corporativismo, com reserva de mercado, mas eu até anotei enquanto o Tércio falava ali justamente isso, assim, que eu acho que pior do que essa paixão que alguns nutrem pela tese, ao ponto de querer comprovar ela, seja qual preço for, tem muito a paixão pela ignorância. E eu me lembro de uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, que no Brasil, muitas vezes, a ignorância é argumento. Quando a pessoa fala assim, por exemplo, não, isso não existe, eu nunca vi isso. Quantas vezes a gente já ouviu essa frase, né? Isso não existe, vezes. Eu nunca vi. E isso é uma coisa generalizada hoje em dia, é no futebol, é na academia, em qualquer ramo de atividade a gente vê isso, uma batalha muito grande contra o conhecimento, uma rejeição ao que é diferente do que tu estava acostumado a fazer todos os dias. Mas como assim? Esse cara vem de fora com todas essas teses e vai querer me ensinar, eu que já faço do mesmo jeito há 30, 40 anos? Isso aí é usar a ignorância como argumento, né? E justamente por não ter acesso, muitas vezes, às mesmas coisas, as pessoas procuram denegrir ou diminuir, vamos usar essa palavra que é melhor, diminuir outras coisas, o que o outro está fazendo, porque ela não atingiu aquele nível, ela não teve acesso àquele conhecimento. Então, esse conflito eu vejo muito claro hoje na sociedade brasileira e ele permeia tudo, do entretenimento ao esporte, à política, à economia e aí por diante. Pois é, a gente está com posse de bola no ar e chamando a sua participação também. Eu quero voltar e chamar o Tércio de novo, que provocou esse belo debate aqui na largada, para tentar experimentar assim uma espécie de inversão de papéis para tentar ver se isso também acontece, porque eu acho que até aconteceu o ano passado. E aí eu vou pegar assim, um mais para trás, que é o Renato, que chegou no Grêmio sem esses argumentos mais modernos, né, sem um embasamento teórico mais preciso,
e assim que chegou, conquistou Copa do Brasil e Libertadores. Nós tivemos o Cuca o ano passado no Santos, fazendo uma campanha muito boa de liderança do grupo, liderança do vestiário e levando o Santos a um vice-campeonato de Libertadores, o que ninguém imaginava. Nós tivemos o próprio Abel no Inter, que embora tenha feito ali menos pontos que o Cudê no Campeonato Brasileiro, mas foi o responsável pelo momento em que o Inter mais empolgou em todo o ano passado, inclusive mais do que o time do Cudê, naquelas 9 vitórias consecutivas. O começo foi ruim, o final foi trôpego, mas aquele meio de 9 vitórias seguidas era um Inter muito estável, era um Inter bastante confiável, inclusive com aquele 5-1 no São Paulo em pleno Morumbi. Tem, Tércio, também o inverso daquela lógica anterior, um preconceito ou uma espécie de querer dizer que uma era terminou e daqui a pouco até o menosprezo também aos técnicos mais rodados, mais experientes, e esse preconceito, se existe, ele se dá da mesma forma, com os mesmos argumentos, entre aspas, que alguns fazem com técnicos estrangeiros ou mais jovens? Acho que sim, Cristiano. E pegando um gancho do que o Juno falou, né? Eu acredito que sim, uma coisa está associada à outra, né? A rejeição ao novo, mas eu só coloquei a xenofobia como destaque e a gente percebe nos pequenos detalhes, porque é aí que o diabo mora, né? Quando começa a falar o argentino fulano de tal, o espanhol fulano de tal, o venezuelano fulano de tal. Uhum. Cara, é diferente de tu daqui a pouco dizer assim, ó, o chanceler argentino, porque aí a função dele está decretada pelo país. Uhum. Agora, se o cara é técnico de futebol e ele é argentino, ele é espanhol, ele é japonês, ele é húngaro e ele já está treinando há 4 jogos, tu já pode abolir, porque ele passa a ser técnico do Inter e do Grêmio. Agora, o teu ponto, Cristiano, eu acho que sim. E eu acho que vai no mesmo escopo. A gente tem que tomar cuidado para não se apaixonar demais pelas nossas próprias convicções, pelas nossas próprias opiniões. Eu acho que vários de nós caímos nisso. Eu, particularmente, rejeitei muito a contratação do Abel, uma vez que ele foi contratado. Aí passei a torcer, obviamente, né? Mas o meu ponto é que sim. E aí entra uma outra coisa também, né, Cristiano, que é um preconceito etário, que muitas vezes fala assim, o treinador tal, ele não se atualiza. E aí, em vários momentos, eu já vi entrevistas do Abel, mas eu vi entrevistas do Muricy também, e é interessante, ele não se atualiza, ele não faz um grande trabalho há muito tempo. Mas assim, qual é a perspectiva do não se atualiza? Porque a gente não acompanha a vida do cara, a gente pode olhar pelo trabalho, por uma entrevista, e eu acho que é isso. E também tem que descolar um pouco, e aí é uma coisa um pouco mais delicada, e eu também não sei como resolver isso, a gente descolar a análise do resultado do desempenho. Veja, eu acho que o Abel fez um grande trabalho, mas que era um modelo de jogo a ser exaurido. Era um modelo de jogo a ser exaurido. Uhum. E a prova disso é que se exauriu no final do Campeonato Brasileiro, ou seja, em longo prazo. Então ele merece todo o mérito e louvor pelo que ele conquistou, mas também a ressalva por um time que tinha grandes dificuldades de finalização. E o Corinthians foi prova disso, né? Uhum. Então, eu acho que as duas coisas acontecem. Eu acho que o Cuca é um treinador com um histórico enorme, eu acho que o Abel Braga mostra isso, eu acho que até o Vanderlei Luxemburgo mostrou algum mérito no último início de trabalho que ele fez, depois parece que perdeu um pouco o fio da meada, mas quando ele ganhou o Campeonato Paulista, né, mas o meu ponto também é que esses técnicos, eles não é a idade que define se tu tá defasado ou não, o que define é daqui a pouco se tu fez uma atualização, se tu tá acompanhando jogos de outros campeonatos nível mundial. E para fechar essa minha linha de raciocínio, me parece que quando a gente se apaixona demais pelas nossas convicções, a gente passa a tentar enxergar, e eu acho que também tem um pouco sim, o futebol brasileiro é uma máquina de moer carne, e o próprio trabalho do ex-técnico da seleção venezuelana no Atlético foi um pouco isso, né? Dudamel. Tu aposta num grande projeto, o Dudamel, me faltou o nome dele, tu aposta num grande projeto, olha, o Dudamel fazia um grande trabalho com categorias de base. Bom, se tu fazer um grande trabalho com categorias de base, tu contratou alguém com um grande trabalho de categorias de base, significa que tu não pode demitir ele depois da eliminação da Copa do Brasil, porque o grande trabalho é de categorias de base, ou seja, os guris sequer evoluíram para o time principal. Longo prazo. E aí, em poucos dias, o cara foi demitido. Então eu acho que tem toda uma macroestrutura. É o clube, é o torcedor, somos nós como jornalistas, mas sobretudo é isso, né? É a visão de tu
ter uma convicção e se instalar. Se a gente for olhar só pelo resultado, a gente corre o risco de dizer que pouco que o Argel Fuchs fez um excelente trabalho com liderança em 18 rodadas no Campeonato Brasileiro que o Inter caiu. É verdade. Fez um excelente trabalho, mas depois mostra, né, que aquele fôlego ele não se sustenta. Por isso que a gente também tem que olhar o trabalho em longo prazo. Quem garante que o Dudamel não teria tido um grande êxito no Atlético? Ninguém garante. Ah, mas não estava jogando bem. Bom, o Abel não jogou bem por um mês e foi vice-campeão brasileiro. Então eu acho que também tem que olhar na perspectiva, no que está sendo construído e nas limitações, né, Cristiano? Que o Inter foi muito cobrado no momento que tinha no mínimo 8 jogadores fora do elenco. Eu falo mais do Inter porque é o que eu acompanho mais. Mas o Renato também passou por vários desfalques e quando... Eu não sou fã do Renato, mas quando o Renato falava isso nas coletivas, mas ele tem que se virar. Não é assim. Quando nos tiram instrumentos de trabalho, eu como jornalista dizer assim, tu vai editar o áudio, mas tu não tem software? Não, peraí, instrumento de trabalho, eu vou editar no outro que é de graça, não vai ser o mesmo resultado. Então acho que é importante olhar para esse aspecto também. Isso aí com certeza se aplica àquela frase clássica que não é do futebol, mas que serve também. Que não existem soluções fáceis para situações complexas, tá? O futebol ele é complexo, não existe fórmula mágica, é uma mania que eu não sei se é uma mania essencialmente brasileira, mas é uma mania do ser humano como um todo, para não colocar só aqui, de querer achar a solução mágica para tudo. Eu lembro quando o Corinthians foi campeão brasileiro com o Fábio Carille, que era auxiliar e foi promovido a técnico principal, e depois disso teve uma onda de auxiliares promovidos, o Odair Hellmann no Inter, o Alberto Valentim no Palmeiras na época, ou já era Botafogo, já era Palmeiras ainda, teve uma onda de auxiliares promovidos como se todos os auxiliares fossem virar novos Carilles, entre aspas. Quando Jesus fez aquele futebol maravilhoso e colocou o Flamengo para ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores, se criou uma ideia assim de que não, técnico tem que ser estrangeiro obrigatoriamente. Aí trouxeram 600 técnicos estrangeiros para cá. Não tem fórmula mágica. Não é todo técnico de mais idade que vai ser ultrapassado e nem todo novo que vai ser atualizado. O Tércio falou do Argel. O Argel tem 46 anos. O Jorge Jesus é 20 anos mais velho. O Jesus tem 66 anos e é 1 milhão de vezes mais atualizado do que o Argel. Então não tem a ver com idade e nem com nacionalidade. Porque a gente fala assim, técnico português. Tem diversas escolas de treinadores dentro de Portugal. Eu não gosto quando alguém fala assim, o fulano é da escola gaúcha. Como assim escola gaúcha, cara? O Renato é gaúcho, o Argel é gaúcho, o Filipão é gaúcho, o Dunga é gaúcho, Roger. O Tite é gaúcho, o Roger é gaúcho, e são técnicos totalmente... Thiago Nunes, gaúcho, Santa Maria, e são técnicos totalmente diferentes. Então a escola de técnico, ela é uma escola de estilo, ela é uma escola de tendência, ela é uma escola até de aplicação, de execução, de metodologia, mas não tem a ver com nacionalidade. Quero te ouvir, Juno, sobre isso e depois o Gothens também. Não, já colocando isso como exemplo também, a gente pode citar os treinadores argentinos, né? Todos eles passam pelo mesmo local, todos são formados pela ATFA, pela Associação dos Treinadores, e a gente tem diversos modelos de jogo, né? Tem um Simeone, tem um Sampaoli, Pochettino, tem um Bielsa, Pochettino, totalmente diferente, diferente do outro. Cada um tem uma metodologia, cada um tem uma ideia, cada um enxerga o futebol diferente, né? Então a gente não pode estar sempre rotulando os treinadores. Cada pessoa é uma pessoa, não adianta. Ela pode sim beber da fonte de outro treinador, de outro técnico, claro, mas cada um tem o seu jeito, o seu método, a sua forma de enxergar o jogo, né? Então acho que a gente tem que partir sempre desse princípio, de saber muito bem quem é o cara que é o técnico que busca mais a parte técnica, quem é o técnico que tem a parte técnica, mas também tem mais a parte da gestão, tem outros que tem mais gestor do que técnico, são diversas formas de se trabalhar, né? Então a gente tem que, para mim, a gente precisa, antes de muitas vezes opinar e comentar, a gente precisa entender o que aquele técnico está querendo fazer. Por que ele colocou aquele jogador? Por que ele colocou esse sistema de jogo? Por que ele prefere jogar com a posse de bola? Para a gente poder, aí desse ponto, poder aí criar nossos pontos críticos, elogiar, criticar e também dizer, não, acho que era melhor ter colocado tal jogador para fazer isso, ou colocar tal jogador. Então,
muitas vezes o técnico utiliza um jogador, não dá certo, a gente diz, não, tá errado, ele não sabe nada. Como não sabe nada? Se de repente o jogador que ele colocou naquele momento não funcionou, mas em outro jogo ele coloca o mesmo jogador e funciona. Entendeu? A gente tem que partir sempre desse princípio, na minha visão. Gotens, e aí? Tem muito do que o Tércio falou mesmo, a questão de material. Muitas vezes o material que tu tem em mãos vai definir para que caminho tu vai, né? E quais os limites que tu vai ter pela frente. Citando um exemplo, falando agora dessa tal escola argentina, né? A gente viu o BKSS começando muito bem no Defensa e Justiça e depois fazendo trabalhos horrorosos no Racing, por exemplo, né? Independiente, nos dois. E no Independiente, exatamente. Times que ofereciam outro tipo de estrutura, quem sabe até melhor, quem sabe exigia mais dele, né? Como gestor ou como político dentro do clube, né? Então, é uma circunstância, então depende muito do material humano, e nesse sentido eu acho que o Thiago Nunes, por exemplo, está sendo muito inteligente no Grêmio, porque ele não veio quebrando tudo, dizendo, o empirismo do Renato estava errado, é estudo, é números, é planilha. Não, ele chegou elogiando o Renato, que o trabalho foi bem feito e que ele estava fazendo pequenos ajustes, mas a gente está vendo que esses pequenos ajustes já estão sendo cirurgias, né? Mas ele está fazendo isso de uma maneira muito gradual, né? E está dando certo, né? A gente vê também erros, decisões erradas, né? Algumas substituições, algumas preferências erradas, mas isso está sendo feito com bastante tranquilidade, com bastante consciência nessa questão de não quebrar tudo, né? E realmente isso aí é uma prova de inteligência, porque o cara fazer isso sem questionar tudo que estava antes dele, para dizer, não, eu tenho a verdade, eu que sei o que é melhor para o futebol, não é assim. As coisas podem funcionar de diferentes formas. No jornalismo mesmo, temos aqui o grande professor Tércio. Quantas escolas de jornalismo nós temos, né? O jornalismo brasileiro é totalmente diferente do português, por exemplo. Aqui. Não, vazou o teste do Rafael Pfeiffer da Arena no ar, mas estamos te ouvindo, Gotens. Vai lá, pode seguir. Comparando então com o jornalismo, né? O tipo de jornalismo, por exemplo, que se faz aqui para a Europa, eu escrevo para a Europa, eu escrevo também para a Ásia, para os chineses. São diferentes tipos, inclusive a mesma língua inglesa que tu escreve um texto jornalístico para uma agência de notícias chinesa, eu não posso usar ele para uma revista do Reino Unido. Eu preciso adaptar o que eu tenho em mãos para poder entregar um produto final. E a mesma coisa no jornalismo, né? Existe a convicção, mas existe a adaptação e o cara tem que ser inteligente para saber aproveitar o que ele tem de melhor, sem deixar nada para trás e construir a partir daí. É isso aí. Bom, tem um intervalo que eu tenho que fazer agora, são 1h33 já, e aí na volta a gente vai seguir com os debates aqui do posse de bola e vamos também entrar no campo, porque ontem o Inter goleou o Juventude, eliminou o Juventude do Campeonato Gaúcho, o Inter está na final do Gaúchão 2021 e aguarda hoje o seu adversário, ou Grêmio ou Caxias. Então, vamos chamar o intervalo 1h33 para na volta a gente falar do jogo de ontem e projetar esse Grêmio e Caxias de daqui a pouco. Já voltamos. Elas sempre souberam. Mesmo sem enxergar, por algum instinto, elas sempre souberam. Já lavou as mãos? Tire essa mão da boca. A única coisa que mudou é que agora todos nós sabemos da importância de lavar as mãos e higienizar os ambientes. As mães sempre souberam que o inimigo pode até ser invisível, mas não é invencível, e muitas coisas podem ser feitas para combatê-lo. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. Hoje, logo após o Domingo Espetacular, tem novidade na tela da Record TV. Eu, Adriane Galisteu, vou apresentar a nova temporada de Power Couple Brasil. E você, vem comigo. 13 novos casais vão encarar o desafio. Prepare o seu coração, você vai se surpreender. Hoje, logo após o Domingo Espetacular, ao vivo. O jogo dos casais mais amado do Brasil está de volta. Estreia Power Couple Brasil na Record TV. Com 70 anos de história, a Amhiggs Associação Médica do Rio Grande do Sul é a entidade fundamental na cultura e ciências médicas no estado. E neste momento, alerta sobre a importância de seguir com os protocolos de prevenção do coronavírus.
Higienize as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento social. Associação Médica do Rio Grande do Sul, orgulho em promover a medicina há 70 anos. Faça parte dessa história. Seja associado a Amhiggs. Acesse amhiggs.org.br ou acesse nossas redes sociais. Sou de Porto Alegre, boa que cuida, que alimenta, boa que ajuda, boa que aquece, que fortalece. Eu sou de Boa que Doa. Faça parte da campanha Boa que Doa e doe alimentos e agasalhos para espantar o frio de quem mais precisa. Acesse prefeitura.poa.br/Boa que Doa e saiba mais. Eu sou de Boa que Doa. Prefeitura de Porto Alegre. Fala a verdade, a maior influenciadora que a gente pode seguir é sempre a nossa mãe. Então faça como ela e cuide bem de quem você ama. Nesse Dia das Mães, passe na Panvel e aproveite descontos especiais em produtos que vão fazer bem para o bem-estar da sua influenciadora favorita. Encontre o presente perfeito na Panvel mais próxima. Entre no app, ligue Alô Panvel ou acesse panvel.com. Dia das Mães Panvel. Bem você, bem a sua mãe. Elas sempre souberam. Mesmo sem enxergar, por algum instinto, elas sempre souberam. Já lavou as mãos? Tire essa mão da boca. A única coisa que mudou é que agora todos nós sabemos da importância de lavar as mãos e higienizar os ambientes. As mães sempre souberam que o inimigo pode até ser invisível, mas não é invencível, e muitas coisas podem ser feitas para combatê-lo. Gimo Antibac, para uma rotina mais segura. O Grêmio quer confirmar a passagem à final do Gauchão 2021. Este domingo, a partir das 13h30 da tarde, direto da Arena do Grêmio, tem Grêmio e Caxias. Chegou o Grêmio agora, a bola é preparada, Ferreirinha. A narração é de José Aldo Pinheiro, os comentários de Cristiano Oliveira, reportagens de Rafael Pfeiffer, no plantão Eurico Quadros. E a partir das 14h você acompanha toda a preparação de Grêmio e Caxias no Esperando Futebol. No final, você já sabe, tem o vestiário com o Cristiano Silva e toda a projeção da final do Gauchão 2021 e seus finalistas. Futebol Guaíba. Oferecimento Banrisul, o grande banco do Sul. Fetraf RS, bancários em defesa da vida. E Sindi Bancários Porto Alegre. Diga sim a quem defende você. Tempo e placar para Amhiggs e o comentarista para Dália Alimentos. Acesse e assista em facebook.com/Rádio Guaíba Oficial. Afinal, você já sabe, o melhor do esporte é aqui. Você está ouvindo na Guaíba. Posse de bola. 1h38 minutos e meio, voltamos com Posse de Bola especial Dia das Mães. Mais uma vez, parabéns a todas as mães que nos acompanham, as mamães guaibeiras, todas ligadas aqui no Posse de Bola. Nesse domingo, 9 de maio, daqui a pouco às 2h tem Esperando Futebol, às 4h a bola rola para Grêmio e Caxias, semifinal do Campeonato Gaúcho. Na ida, o Grêmio venceu por 2-1. O Grêmio joga por qualquer empate hoje para chegar à final e aí teremos Grenal, mais uma vez decidindo o Campeonato Gaúcho. O programa de hoje tem os convidados Tércio Sacol, Juno Martins, Leonardo Gottens. E nesse bloco eu inverto a ordem e começo falando do jogo de ontem. Depois vamos projetar esse Grêmio Caxias. Mas ontem o Inter tocou 4 para cima do Juventude. O que te pareceu? Mais uma goleada do Inter atuando dentro do Beira-Rio. Leonardo Gottens, e aí? Eu acho que é um trabalho que está começando a ganhar corpo. É um trabalho interessante. É uma mudança completa de filosofia do Inter dos últimos anos, né? E isso, como a gente comentou, vai causar uma estranheza, mas a gente já vê algum resultado. Isso que é importante. É claro que o Juventude facilitou muito a vida do Inter ontem. O primeiro gol é de contra-ataque de um time que tinha o empate ao seu favor.
Ele está praticamente todo no campo do Inter. Não precisava ter aquele posicionamento, né? Uma ingenuidade. Eu acho que o treinador do Juventude foi muito ingênuo, do Juventude, exatamente, o Marquinhos. Ele facilitou a vida do Inter, mas o Inter mostrou um foco e uma competitividade muito grande. Ele teve a chance e aproveitou, né? Então, sim, foram erros do Juventude, mas o Inter soube aproveitar. E não se faz isso se o time não é competitivo, se o time não sabe como o outro joga, não se prepara para aquele momento para poder aproveitar a chance que teve. Então foi uma classificação justa e só fazendo esse desconto, né, que o Juventude vinha numa reconstrução também, veio mal, fez um primeiro turno ruim, se classificou na Bacia das Almas, a gente não pode esquecer isso, né? Tem uma equipe com bastante falhas, vai ter que mudar bastante se quiser continuar na primeira divisão do Brasil. Vai ter que melhorar muito. Agora, Juno Martins, o Inter aproveitou os erros do Juventude, mas ele aproveitou esses erros porque ele também soube forçar esses erros para que eles acontecessem. E aí, como disse o Gothens, só consegue forçar esses erros um time que está bem posicionado, um time que está em cima, um time que está competindo, né, Juno? Sim, principalmente acho que no segundo gol em diante, né? Na segunda etapa também, onde o time ele não gera aquela pressão urgente que o Kudê fazia, né? Parecia uns loucos, tudo atrás da bola, em cima do portador da bola, como se diz no tatiquês, né? Mas ele consegue fazer uma pressão alta, fechar os espaços e ir pressionando aos poucos os adversários numa marcação individual, né? E assim ocorre o segundo gol. Se prestar bem atenção, o Yuri Alberto ele não tá ali, porque ele estava acompanhando o lateral, que o lateral de esquerdo subiu, aí o Edenilson sai correndo para fechar o zagueiro que estava com a bola, né, e consegue pressionar e roubar essa bola rápido. Isso é um mérito para mim, é um mérito da própria equipe, do grupo, já tem isso assimilado, né? Então a marcação não é algo que o Ramírez veio para mudar muito, assim, ele mudou algumas questões, mas nada tão drástico, porque ainda o Inter faz uma marcação individual, né? Então, mas ele fica mais pela parte da parte ofensiva. Mas o Inter, para mim, não vem sofrendo tanto quanto muitos enxergam, né? A saída de bola tá muito lenta, a saída de bola tá isso, a saída de bola tá aquilo. Mas para mim o Inter tem feito bons jogos, tem conseguido construir bem as jogadas. A saída ainda é um pouco morosa, porque, na minha visão, muito se fala que muitas vezes o Ramírez podia ser um técnico mais conceitual, mas ele tem se adaptado, né? O primeiro volante dele, que geralmente não é tão característico, é o Rodrigo Dourado. O goleiro não tem um bom jogo com os pés, porque muitos diziam que ele ia colocar um jogo já direto, um goleiro bom com os pés. O Lomba vem jogando. Os pontas também não são jogadores que tão drible muito fácil, de um para um tão apurado, mas vem jogando, vem conseguindo desempenhar, vem sendo muito mais jogadores de armação do que simplesmente jogadores de drible e velocidade, né? Então acho que o Ramírez tem se adaptado ao grupo, o grupo também tem se adaptado ao que o Ramírez tem proposto, e falhas vão ainda acontecer bastante, né? A gente vai, de repente, ao longo aí da temporada, principalmente quando pegar uns adversários um pouco mais fortes, acredito que o Inter vai ter um pouco mais de dificuldade, sim, mas isso vai sendo dirimido, né, aos poucos, né, de acordo com as etapas que o Inter vai passando, e também questão de treinamento e outras questões, mas eu acredito que para esse momento o Inter vem desempenhando um bom futebol, né, tanto é que de 6, 7 jogos aí goleou 4, 5 jogos, então verdade. O adversário, por enquanto, são esses, né? Que tem para enfrentar são esses. Então o Inter tem conseguido jogar bem, né? Então eu acho que é isso que conta no momento. Ô Tércio, deixa eu te colocar nessa conversa também, porque eu acho que vai mais ou menos ao encontro do que tu dizia na abertura do programa, tá? O Inter goleou o Sportivo. Mas o Sportivo é muito ruim. Tá bem, mas goleou. Goleou o Aimoré. Mas o Aimoré é muito ruim. Tá bem, mas goleou o Aimoré. Pegou e goleou o Deportivo Táchira. Mas o Táchira é muito fraco. Tá, mas goleou o Táchira. Goleou o Olímpia. Mas o Olímpia é muito ruim. Tá bem, é campeão paraguaio, mas eu concordo, não é dos melhores adversários. O Juventude, mas é fraco o Juventude. Tá bem, mas é um time de Série A de Campeonato Brasileiro. Seria pior se o Inter tivesse vencido de 1-0 a pau e corda ou até se tivesse perdido ponto para cada um desses adversários.
O que te parece esse momento do Inter? O Inter tu consideras um time confiável? Acha que dá para descontar pela fragilidade do adversário? Ou o Inter tá fazendo o que tem que fazer, que é pegar time mais fraco e passar o carro como tá passando? Eu concordo com o Juno, acho que é um trabalho em construção. Se a gente for pegar os primeiros 20 minutos do jogo contra o Aimoré, até os 40 minutos contra o Juventude, o próprio Grenal, a gente tem momentos onde esse esquema de tentar adiantar um pouco a marcação sem a pressão que o Kudê exercia, não surte efeito na criação de jogadas. O Inter triangula muita bola perto da área do adversário, mas não consegue completar, acaba dependendo do cruzamento, que o torcedor do Inter tem um pouco de pavor, porque lembra Argel Fuchs em diante ali, né? Que o Inter só sabia jogar desse jeito. Mas eu acredito que sim. E entre outras coisas, é o que o Juno falou, acho que o fato de ele estar incorporando, é uma filosofia, né? Incorporar a saída do jogo, incorporar o passe ao longo de todo o campo, não aquele lançamento da área até ao centroavante ou até o atacante. Acho que tem essa evolução que é notória, são esses os times que o Inter está enfrentando, mas ao mesmo tempo acho que é uma coisa que o Miguel Ángel Ramírez vai conseguir e vai ter que olhar com um pouco de atenção, que é quando o time vem para bloquear as ações ofensivas do Inter, o Inter depende de fazer o gol e o time adversário se abrir para que ele tenha a oportunidade de exercer isso. Foi assim com o Aimoré, foi assim com o Juventude, foi assim com o Olímpia, né? Até aquele momento, o Inter estava com muita dificuldade de criação, dependia da individualidade. A prova que dependia da individualidade é que o Yuri Alberto entra e acaba fazendo o gol ali por causa da saída do Palácios. Então eu acho que é uma preocupação que o time acaba tendo, não falo do adversário superior, mas de um adversário que conseguir conter o time por mais tempo. Daqui a pouco chega aos 30 minutos do segundo tempo, como foi, tudo bem, descontado o gramado horrível, né? Primeiro jogo do Juventude, que não tem essa criatividade, não tem essa individualidade, acaba sendo um jogo mais complexo, mais complicado para o Inter. Mas acho que é um trabalho de evolução e é engraçado, né, Cristiano, porque quantas vezes tu me convidou para participar do programa aqui e ouvi um colorado ou outro, ou os torcedores dizendo assim, o Inter faz um gol e se acomoda. Não tá se acomodando. Isso é um grande mérito, é um grande louvor desse atual trabalho, que não impede da gente olhar e dizer, olha, tem que tomar cuidado com algumas coisas, inclusive com a inserção de peças, como o próprio Dourado na volância, como o Marcos Guilherme no meio do campo ali. Pois é, sabe que eu ia para fechar de Inter já começar a falar do Grêmio também, tocar justamente nesse ponto. É o que tem me agradado no Inter. Aos poucos os conceitos vão aparecendo. O jogo de posição, ele não é um jogo fácil, ele é um jogo complexo, não é de uma hora para outra que se entende e que se acostuma com esse jogo, mas o que eu tenho gostado enquanto postura do Inter é que o Inter faz um gol e ele não senta na vantagem, ele vai para cima e ele busca mais. Isso tem me agradado. Ele fez 2 ou 3 no Tátira, continuou e fez 3, 4, 5 e 6. Ele fez os 2 no Juventude primeiro tempo, ele podia muito bem daqui a pouco sentar na vantagem no segundo tempo, e não, ele continuou e fez 3 e fez 4. Contra o Aimoré fez até 6, Esportivo 5. Então ele faz o gol, ou os gols, e ele não para. E isso tem realmente me agradado bastante, é um dos pontos positivos que eu vejo desse começo de trabalho do Ramírez no Internacional. Faltam 12 minutos para as 2 da tarde e eu vou e quero colocar o Grêmio nesse papo também, porque daqui a pouco tem o Grêmio em campo contra o Caxias. Matheus Henrique volta, informação que o Rafael Pfeiffer trazia e detalhava hoje de manhã no Concentração. O que representa para o Grêmio essa volta do Matheus Henrique, o que podemos esperar do Grêmio e também do Caxias, porque o Lacerda gosta de ficar lá atrás, o Lacerda, técnico do Caxias, de ficar lá atrás esperando o adversário. Só que hoje, daqui a pouco, ele não pode só fazer isso, né? Ele tem que ir pra cima também, porque a vantagem é do Grêmio. O Grêmio ganhou o jogo da ida. O que esperar desse Grêmio hoje? Quero te ouvir, Leonardo Gothens. Como eu tinha mencionado, né, o trabalho do Thiago tem sido um trabalho de reformas, né, não é de reconstrução, não é de demolição. Ele tem construído de uma maneira bastante interessante a sua história nesse início de Grêmio. Eu questiono algumas escolhas dele, né, por exemplo, na lateral esquerda, né, com a ressurreição de Cortez,
o próprio meio de campo ali com o Darlan ficando na terceira opção, quarta opção de meio de campo, né? Então tem algumas escolhas, e no ataque também, né? A recuperação de jogadores que foram bastante contestados ano passado, como o próprio Luiz Fernando, né? Que teve o seu dia de aniversário nessa semana. Contra o Aragua? Exatamente. Então, eu vejo que o Grêmio pode ter dificuldades hoje, sim, porque o Caxias é um time melhor que o Juventude, nessa eterna comparação Grenal, né? É um time bem organizado já há algum tempo, mais de ano, nas mãos do Lacerda, né? E já com técnico novo observando, né? Que é o Jax, já vai estar de olho, e a gente sabe que isso motiva muito o grupo a mostrar serviço, né? Quando sabe que já existe um novo comandante, que as novas oportunidades vão surgir. Então, eu prevejo dificuldade para o Grêmio hoje. Não vai ser uma goleada como a gente observou ontem. O Caxias, no ano passado, ele vendeu caríssimo o título gaúcho para o Grêmio. O Grêmio havia vencido o primeiro jogo no Centenário e no segundo jogo na Arena deu Caxias. O Grêmio foi campeão gaúcho pelo saldo, pela combinação dos resultados, porque o Caxias venceu o jogo na Arena e a comemoração do Grêmio ano passado foi até uma comemoração meio envergonhada ali né, o Grêmio não vibrou tanto assim com o título gaúcho, porque por muito pouco ele não perdia aquele título dentro da Arena para o Caxias. É possível imaginar um Caxias tão competitivo assim mais uma vez hoje, hein, Juno? Olha, eu acredito que sim, mas eu acho que o Grêmio tem total condição de vencer essa partida. Acho que vai estar bem concentrado. Querendo ou não, aquele jogo ali contra o Aragua foi mais um treino, né, na minha visão, e o Thiago Nunes até utilizou algumas questões um pouco diferentes do que vinha colocando, como colocar o Thiago Santos um pouco mais à frente para dar uma pressionada no adversário, para dar espaço para o Maicon. De repente, agora com essa lesão do Jean-Pierre, né, de repente o Maicon pode estar aparecendo para jogar, para ser um jogador mais de base de jogada, que ele fazia já anteriormente com o Roger, com o Renato em 2016, 2017, né? Então, acredito que o Thiago Nunes ele tem mexido em algumas questões, aí, como também a marcação um pouco mais zonal, e não vejo assim muita dificuldade para o Grêmio vencer a partida, mesmo que eu acredito que o Caxias possa tentar competir um pouco lá no início do jogo, nos primeiros 20 minutos, mas ao longo da partida acho que o Grêmio vai conseguir demonstrar sua hierarquia, vamos dizer assim, dentro do jogo e vencer. Não, acho que o Grêmio tem totais condições de vencer essa partida. E aí, Tércio, o que esperar desse Grêmio e Caxias hoje à tarde? A vantagem é do Grêmio, venceu o primeiro jogo e a rigor, a expectativa da maioria é um Grenal na final, né? Acho que não tem como esperar outra coisa, né? Uma das coisas que me chama a atenção no trabalho do Thiago é justamente isso que o Juno falou, ele está revezando algumas peças, está experimentando e está olhando, e eu acho um discurso bem pragmático, assim, nas coletivas ele costuma falar de forma bem pontual, né, não, eu estou dando continuidade ao trabalho, mas ele está colocando o esquema dele em jogo, né, e acho que um dos grandes destaques que mostra, tudo bem, nós temos o Aragua lá para mostrar que não é um grande adversário, mas um dos grandes destaques que me chama a atenção no Grêmio é que a gente, embora o Diego Souza faça muito gol, é que vários jogadores do elenco fazem gol. Isso significa que tem uma versatilidade, tem uma mobilidade dos jogadores para o ataque, gol de cabeça, tem gol de fora da área, tem gol por cruzamento, tem gol por infiltração. Acho que isso mostra um pouco da essência do trabalho que vai se configurar do Thiago. Não acho que o Caxias desse ano é melhor do que do ano passado, acho que é pior. E também acho que o treinador se despede, né, do Caxias depois desse jogo, e acho que é importante para o próprio Clube da Serra daqui a pouco mudar a estratégia, porque essa ideia da marcação cerrada, de limitação para fazer o ataque, para mim é um paradigma técnico que o Caxias precisa superar, porque acho que foi um grande jogo de exceção no final do Campeonato Gaúcho no ano passado, aquele jogo contra o Grêmio. Teve criação de jogadas, mas na minha concepção muito mais pela fragilidade que o Grêmio mostrou no jogo do que por qualidade técnica do Caxias, e a prova disso é que o Caxias foi massacrado pelo Mirassol lá depois, agora não é só o Mirassol, o Novo Horizontino,
na Série D e não conseguiu ascender. Então eu acredito que o Grêmio passa com tranquilidade, com facilidade, aí nós vamos ter 2 Grenais de 2 propostas em evolução, que vão ser jogos bem interessantes de analisar, porque não dá para bater martelo sobre nada, absolutamente nada. Os trabalhos estão sob observação. Tanto se o Grêmio perder, quanto se o Inter perder, um ou outro ganhar o Campeonato Gaúcho, acho que não dá para fazer um grande alarde, embora eu sei que vai ser feito, mas porque é o início de trabalho dos dois, né? E tem jogadores que estão sendo experimentados e tem jogadores que nem entraram ainda, jogadores lesionados, como o Juno tinha destacado anteriormente. E caso de Grenal na final, que é a tendência, seria o primeiro enfrentamento do Miguel Ramírez contra o Thiago Nunes. Senhores, deixa eu me despedir de todos vocês, um minutinho nessa última participação para cada. Tércio Sacol, muito obrigado por atender o nosso convite e uma boa tarde, muito obrigado por participar do Posse de Bola, Tércio. Valeu, Cristiano, o Gotens, o Juno, o Martin, que me passou o convite ali pelo WhatsApp. Eu agradeço todo mundo, um abraço para todo mundo da Rádio Guaíba, para todas as mães, todo mundo que está nos ouvindo. E que venha o Grenal e que seja... a gente inaugure uma fase nova de um pouquinho mais de sobriedade na análise. Eu sei que tu, Cristiano, tem, eu sei que colegas como o Calvin, como o Gabriel Correia, outros tantos colegas jornalistas que eu admiro muito, que estão no mercado, o fazem, mas que a gente consiga passar essa mensagem quase como uma palavra da salvação, assim, vamos olhar primeiro o jogo, e depois a gente constitui a nossa opinião, quem sabe a gente constitui uma campanha para a gente ser um pouco mais pragmático nessa análise. Um abraço a todos, um bom resto de domingo. Valeu, obrigado Tércio. Juno, um abraço, saudações aí direto de Portugal, nosso Juno, o Gotens também, né, um em Viseu e um em Lisboa, mas obrigado, Juno, por atender o nosso convite, valeu. Obrigado pelo convite, sempre bom participar aqui da mesa, né, para debater, ainda mais uma mesa classificada como teve hoje aqui. Novamente, feliz Dia das Mães aí para as mães de todos os ouvintes, as nossas aqui também, e sigamos aí acreditando que pessoas boas, assim, para fazer uma questão analítica um pouco mais embasada e com um comentário mais embasado, surjam aí para a gente sempre ver o futebol e se divertir com o futebol, né? Não só ficar naquela coisa de briga, de falar de pênalti, se não foi pênalti, impedimento e outras coisas que muitas vezes tiram um pouco do brilho do jogo, né? Verdade, obrigado, valeu, Juno. Leonardo Gotens, muito obrigado por participar com a gente, um abraço. Eu que agradeço, foi um prazer, foi muito bom debater com vocês. E, pessoal, vamos valorizar o conhecimento, vamos dar tempo para esse pessoal trabalhar, esse pessoal que está começando, seja estrangeiro, ou seja nacional, seja gaúcho, todos têm e merecem essa chance. Um abraço. Valeu, obrigado, Leonardo Gotens, você está acompanhando pela live, o Cristiano Silva já está por aqui, daqui a pouco vai comandar o Esperando o Futebol. 2 horas, né, Cristiano Silva? Não 2h30, viu, Martin? 2 horas o nosso Esperando o Futebol. O Martin queria te podar meia hora do programa. Diz que é meu amigo. E ainda induziu o Pfeiffer ao erro no final da concentração. Ainda mais essa. Mas tá bem, 2 horas Esperando. Tem Guaíba Notícias agora, né? Às 2 horas. Tem ou não tem, Manuel? Tem, né? Com a Sinara Félix, Guaíba Notícias e depois Esperando o Futebol para Grêmio e Caxias. Quem sabe um Grenal na final do Campeonato Gaúcho. Obrigado a todos pela participação aqui no Posse de Bola. Guaíba Notícias e Esperando o Futebol. Fique ligado.